Olá, galera! Nonos anos, matemática, escola 19 de abril, professora Edna. Pessoal, vamos então a mais uma aulinha, uma videoaula. Seguinte, galera, foi enviado para vocês então essa semana equações incompletas, tá? Quando que eu identifico quando é uma equação incompleta? Bom, eu tenho que relembrar lá, né, pessoal, que nesse caso eu pego a minha formulazinha que eu tinha lá, por exemplo, ax ao quadrado mais bx, né, mais o c igual a zero. Eu tinha um termo só para x, então essa é a minha equação completa. Agora, quando ela é incompleta, por exemplo, aqui eu tenho só ao quadrado e aqui eu tenho o número. Então, tá faltando o termo b. Então, é uma equação incompleta. Como é que a gente calcula isso, professor? Então, quando é uma equação incompleta. Então, o que acontece? Eu vou observar o seguinte, eu tenho 2x menos 25 igual a zero. Só que eu vou ter que descobrir quem são os números que eu posso substituir nesse meu expoente, nessa minha incógnita aqui, que vai me igualar a zero. Como é que eu calculo isso aqui? Então, vamos fazer o seguinte, a gente joga o x, né? Esse 25 joga para o outro lado e vamos fazer a continha. Então, fica o quê? X ao quadrado igual. Esse 25 que era negativo, ele passa a ser positivo, mais 25, tá? Prof, eu não quero botar o mais 25, porque eu já sei que é 25, então deixa 25. Como é que fica isso aqui? Vou isolar somente o termo x. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Prof, agora vem o que a prof vai explicar. Quando eu tenho um expoente 2 aqui, eu sempre vou colocar o mais e o menos. Tá? Porque vai me gerar uma resposta positiva, que se eu atribuir aqui vai me dar zero, e vai me dar uma resposta negativa, que também se eu atribuir na minha expressão vai me dar zero. Então, prof, qual que é a raiz quadrada de 25? X igual a mais ou menos 5, tá? Por quê? Raiz quadrada, que número que vezes ele mesmo me dá aquele número ali dentro? Lembrando, 5 vezes 5 dá a resposta que está ali dentro. Então, qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Como é que eu boto esse conjunto solução? Muito bem. Sempre primeiro o número positivo, mais 5, e o outro termo, menos 5. Acabei. Se eu for substituir na minha expressão, 5 ao quadrado, 25, menos 25 é igual a zero. Menos 25 ao quadrado é potência, expoente 2, vai me dar 25 também, menos 25 é igual a zero, tá? Próximo, eu tenho 2x ao quadrado menos 18, então vai ficar 2x ao quadrado igual a 18. Vou isolar somente o x, x ao quadrado igual a 18 dividido por 2. X ao quadrado é igual a quanto? 9. Faço essa divisão, 18 dividido por 2, 9. Opa, cheguei de novo ali no ao quadrado, aqui ó, ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu boto x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? X igual a mais ou menos 3. Por que mais ou menos? Porque quando eu tenho um quadrado na frente, eu tenho que saber que vai me dar uma resposta positiva e uma negativa. Então, eu boto mais ou menos raiz quadrada de 9. Qual é a resposta? Que número que vezes ele mesmo dá 9? É o 3. 3 vezes 3 dá 9. Conjunto solução. Sempre positivo primeiro, porque aparece primeiro, né? Mais 3. E depois expoente negativo, menos, né? O sinal negativo com o 3. Se eu substituir na minha fórmula, vai me dar igual a zero. Próximo exercício. 7x ao quadrado menos 14 igual a zero. O que vai ficar? 7x ao quadrado, isso aqui passa para o outro lado da igualdade. O 14 era negativo, passa a ser positivo. Vou isolar somente o termo x. X ao quadrado igual a 14 dividido por 7. O termo que está aqui, eu chuto ele lá para baixo. X ao quadrado igual a 14 dividido por 2, por 7, já dei a resposta, né? 2.
Muito bem, eu sei que é o quadrado que está aparecendo aqui. Então, a prof vai botar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Prof, não existe raiz quadrada de 2. Que número que vezes ele mesmo dá 2? Não tem. Então, como é que eu vou botar esse conjunto de solução? Eu vou botar assim, mais raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 2. Quando eu não tenho uma raiz específica, eu boto ela mesmo como conjunto de solução. Próximo, eu tenho x ao quadrado mais 25 igual a 0. X ao quadrado igual a menos 25. Passa para o outro lado, né? X ao quadrado igual, né? Se eu já quero mudar aqui, eu vou deixar assim, igual a 25, menos 25. Ficou igual, né? Vou isolar somente o termo x. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. 25. Prof, mas aqui é um menos, então eu vou botar um menos ali dentro, tá? Porém, nesse caso, quando eu tenho uma raiz que dá um número negativo dentro dela, vai ficar menos raiz quadrada de menos 25. Opa, eu tenho dentro da minha raiz menos 25, não é um número real. Não é um número real, tá? Então, o que acontece? Eu não tenho ali um número real, tá? Menos raiz quadrada, né? Raiz quadrada de menos 25. Então, não é um número real. Então, eu paro por ali. Posso dizer que o conjunto solução, então, solução é igual a zero, que eu posso dizer que não existe, né? Não é um número real, tá? Muito bem. Vamos a outros exemplos. A prof está fazendo alguns exemplos que já devia de ser dominado, né? Tá tudo dominado, mas às vezes não tá. Então, vamos relembrar. Esse vezes esse vezes esse. Relembrar isso que a gente já fez, mas vamos relembrar. 3 vezes o x ao quadrado. Então, vai ficar 3x ao quadrado. 3 vezes 1 menos 3, igual a quanto? 24. Vou passar esse 24 para cá. 3x ao quadrado menos 3, positivo ou menos 24, igual a 0. Muito bem. 3x ao quadrado, vou juntar número com número. Opa, estou devendo 3 e estou devendo 24. Quanto é que eu vou dever ao final? 24, 25, 26, 27. Menos 27, porque eu devo. Igual a quanto? 0. Vou isolar somente o meu x. Prof, eu não quero botar esse 0 aqui. Tem que botar? Não precisa, mas a prof bota para não se atrapalhar. Muito bem. Como é que vai ficar isso aqui? Então, vai ficar 3x ao quadrado. Esse 27 passa para o outro lado, mais 27. Só o x, né? X ao quadrado igual a 27 dividido por 3. Prof, eu não botei o mais, mas eu já sei que é positivo. X ao quadrado é igual a 27 dividido por 3 dá 9. Só que eu cheguei o quê? No ao quadrado. Vou botar isso aqui de novo aqui em cima, ó. X ao quadrado igual a 9. Quando eu chego no x ao quadrado, eu tenho que saber que vai me dar uma raiz. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Viu o quadrado, já pensa na raiz e já bota o mais ou menos na frente. Muito bem. X é igual a quanto? Que número que vezes ele mesmo dá 9? É 3, mais ou menos, né? Conjunto solução. Então, pego o primeiro mais ali, o mais o 3, e o segundo o menos 3. E coloco nas duas soluções. Próxima, eu tenho 8x elevado ao quadrado igual a 60 menos 7x elevado ao quadrado. Vamos passar todos esses termos que estão aqui para o lado de cá da igualdade. Então, vai ficar o quê? 8x ao quadrado menos 60 mais 7x ao quadrado. Muito bem, aqui não aparece ninguém, mas eu sei que é mais, né? Quer ajeitar? Quer passar esse aqui para cá, para, né, somar? Ou que já quer observar, opa, surgiu aqui ao quadrado, prof.
Surgiu aqui ao quadrado, é o mesmo termo que está acompanhado do número, né? Do sinal. Tenho 8x ao quadrado e eu tenho 7x ao quadrado. Então, eu só somo, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15x ao quadrado. Por que a prof não somou a potência, né? O número que está ao quadrado? Porque isso aqui é o mesma coisa. Eu só tenho que observar o número que está na frente. Tenho 8 e tenho 7, então vai ficar, tenho 15, menos o 60. Vamos isolar somente o x. X ao quadrado igual a 60, né? Dividido por 15. Por que aqui, prof, tu botou igual a 60? Porque aqui eu vou botar uma igualdade. Aqui não tinha uma igualdade, mas se eu quiser botar um zero aqui em cima, para saber que esse 60 vem para cá positivo, coloca, que nem a prof estava colocando aqui em cima. Então, vai ficar, esse 60 que era negativo, ele fica positivo. X ao quadrado igual a 60 dividido por 15, 4. Muito bem. Vi o quadrado aqui, já sei que vai ter que me gerar o mais e o menos em a raiz, né? X é igual o mais e o menos, raiz quadrada de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? X igual a mais ou menos 2. Muito bem. Quem que é o conjunto solução? Solução é igual. Já boto ali, né? Mais 2 e o menos 2. Tá? Próximo. Essa aqui, galera, já caiu até lá no questionário para vocês fazerem no Google Formulário, né? Mas tem gente que ainda se atrapalha. Eu indico, pessoal, vocês fazerem as flechinhas para vocês não se atrapalhar. É esse vezes esse e esse vezes esse. Depois a gente vê o próximo, mas primeiro é isso aí. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, mais, porque é positivo, mais com mais, né? Mais x vezes 4, então vai ficar 4x, positivo. Muito bem, agora terminei isso aí. Daí eu faço o quê? Esse vezes esse e esse vezes esse. Muito bem, então vai ficar o quê? Menos 3 vezes x, menos 3x. Agora vai ficar o quê? Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Por quê? Porque eu tenho menos com mais, sinais diferentes, menos, tá? Esse 8 já vou puxar ele para fora do parênteses, igual a x. Prof, eu já quero puxar esse x para cá, então vamos ajeitar. X ao quadrado mais 4x menos 3x menos 12 mais 8. Esse x já boto ele para cá, menos x igual a 0. Prof, vamos juntar agora quem é igual. Beleza, então vai ficar x ao quadrado, não tem mais ninguém x ao quadrado, não tem. Agora o seguinte, eu tenho com incógnita x, eu tenho o mais 4, eu tenho o menos 3x e eu tenho menos x, tá? Quiser fazer isso aqui, pega uma caneta colorida, um lápis de cor colorido, pinta, identifica, assim como a prof botou só quem tem a incógnita x, para você não se atrapalhar e cuidar com os expoentes. Bom, vou fazer a continha disso aqui, então eu tenho mais 4x, e aqui é o seguinte, eu devo 3, e aqui eu devo, não aparece ninguém, mas é 1. Então, eu devo e devo. Quanto é que eu vou dever? Vou dever 4x. Por que 4, prof? Porque aqui eu tenho 13 e aqui eu tenho 1. Mas não aparece, mas é 1. Então, o que acontece? Vai ficar menos, porque eu devo e eu devo, tá? Menos 4. Menos o 12, eu já quero fazer essa continha, prof. Quanto é que é? Devo 12, mas eu tenho 8. Como é que vai ficar isso aí? Menos 4, né? Igual a 0. Por que menos 4? Relembrando, eu estou devendo 12 reais, mas eu tenho 8 reais para pagar. Quanto é que eu vou ficar devendo ao total? Menos 4. Cuidar com esse jogo do sinal do deve, que continua devendo, do deve, do tem, daí tu tem que olhar quanto tu deve e quanto tu tem, presta atenção. Agora, vamos simplificar isso aqui, x ao quadrado, opa! Encontrei que aqui eu tenho mais 4x e aqui eu tenho menos 4x.
simplifica. Vai ficar nada, né? Simplifiquei, menos 4 igual a 0. Vamos encontrar o x, né? X igual a x ao quadrado. Esse 4 passa para o outro lado que ele era negativo, fica positivo. Agora já vamos botar, né? Só o x, né? X igual mais ou menos raiz quadrada de 4. Porque eu vi o quadrado. Se eu vi o quadrado, já tem que pensar no mais e no menos. Eu boto mais ou menos raiz quadrada do 4 que tá aqui. Quanto é que é isso aqui, hein? X igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Que número que vezes ele mesmo me dá 4? É 2. Então, conjunto solução. Mais 2 e menos 2. Feito? Galera, era isso para essa semana. Prestem atenção, principalmente a prof quis retomar esses últimos exercícios aqui, por causa disso aqui, ó. O pessoal tá ainda se atrapalhando. Vamos cuidar que isso aqui já foi conteúdos que já foram vistos. Uma dica que a prof dá, quiser pintar para identificar os números com a mesma incógnita, pinta, pega um lápis de cor e pinta ali, identifica, para depois saber que você tem, que você deve, daí para poder simplificar. Os números quiserem pintar, eu tenho ali, né, o 12, menos 12, eu tenho 8, então eu tô devendo 12, mas eu tenho 8, quanto é que eu vou ficar devendo total? Menos 4. Prestem atenção nesse jogo de sinal. Quando vocês passam de um lado da igualdade para outro, esse que era positivo passa a ser negativo, tá? Cuidado que quando aparece ao quadrado, isso já vai me gerar o mais ou menos e a raiz, tá? Prestem atenção nisso aqui. E relembrar que dentro de raiz, o número que está ali dentro da raiz é que número que vezes ele mesmo me dá este número aqui. Então, é 2, porque 2 vezes 2 me dá 4. E eu falo raiz quadrada. Quem é a raiz quadrada de 4, tá? Então, nesse caso, é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 me gera um 4. Beleza, galera? Nos anos, vamos se antenar, vamos ficar ali esperto, tá? Beijo da prof, adoro vocês.